Mas, senador José Medeiros, eu falei um outro dia aqui da tribuna sobre a violência no mundo. E como recebi muita correspondência sobre o tema, por intermédio das redes sociais, cada um dando a sua opinião, e pediram que eu voltasse novamente ao assunto. Até alguns que não viram da tribuna também pediram que é importante que a gente, na linha da política que fiz e travei o bom combate no longo da minha vida, que é na linha dos direitos humanos, eu me reportasse novamente a esse tema, a violência no Brasil e no mundo. Sobre o Brasil falarei outro dia, mas a equipe do Senado e do meu gabinete que estão elaborando o eixo do pronunciamento, me deram já um dado que eu fiquei assustado. Senador José Medeiros, em 2012, no Brasil foram assassinados 50 mil pessoas, num ano, assassinados. Em muitas guerras do mundo, país em guerra, não aconteceu isso. E principalmente jovens. A maioria são jovens, e por que não dizer que é fato, é real, a maioria são negros. Então, essa violência, o preconceito... Fiquei impressionado ontem à noite ainda, vi ali na Inglaterra, se não me engano, falarei nisso também um outro dia, a torcida de um time de futebol não deixando um senhor entrar no metrô. Que é isso? Onde é que nós estamos? Que ponto chegamos? Que ponto chegamos? Essa violência descabida, absurda, desumana, de as pessoas agredirem a outra por agredir. E a morte e a vida virou uma questão banal. E é nessa linha, senhor presidente, que eu quero fazer esse meu pronunciamento, aproveitando esse espaço, que é um espaço privilegiado que a gente tem aqui, falar no Senado da República, em sessões de debates, como Vossa Excelência está usando muito bem, na segunda e na sexta, naturalmente, claro, sem prejuízo do debate nas comissões, as votações, terça, quarta e quinta. Mas segunda e sexta são mais de debates. Eu, na Comissão de Direitos Humanos, espero contar com Vossa Excelência lá, eu, na segunda pela manhã, faço muitas audiências públicas, debatendo temas de caráter nacional e internacional na linha da defesa da vida. Que defender direitos humanos é defender a vida. É defender a ética, é defender a saúde, é defender a habitação, é defender os bons costumes e o respeito ao próximo. Mas, enfim, senhor presidente, vivemos em nossos dias uma incômoda proliferação de movimentos extremistas no mundo. Fenômeno perigoso para a liberdade e para a democracia. Perigoso para a estabilidade das instituições e a própria paz social e os direitos humanos que estão sendo covardemente agredidos. Até mesmo, senhor presidente, nos países de maior tradição humanista e cristã, pressentimos o risco da radicalização política e do aumento da xenofobia, do autoritarismo e da violação dos direitos humanos. E a esse processo degenerativo, devemos dar combate nos espaços de liberdade, como esse aqui da tribuna do Senado, que as gerações precedentes nos legaram. E as gerações futuras haverão de nos cobrar. Entendemos, todavia, que há tempo para reverter esta tendência ao fortalecimento do discurso do ódio, que é preocupante por seu caráter, inclusive, antipolítico, impiedoso, messiânico e, por muitas vezes, destrutivo. Só visa destruir o outro por destruir. Enfim, senador José Medeiros, a retórica da campanha adotada nas eleições brasileiras de 2014, por que não lembrar, para os cargos principalmente de presidente da República e, na sequência, governador, senador, deputado federal e estadual, em grande medida já ecoou
a exasperação verborrágica e estúpida que começa a ganhar corpo no debate público em nosso país e no mundo. Essa indesejável elevação do tom, como aquele que quer ganhar no grito, segundo nossa crença íntima, é causa e também consequência do acerramento de posições em muitos setores, em muitas esferas da sociedade. Nos dias que correm, por exemplo, as notícias vinculadas ao cidadão tem na rede mundial e no seu canal mais importante e na maioria dos portais de notícia na internet, reservando-se espaço ao internauta para sua livre manifestação a respeito de assuntos públicos. Até aí tudo bem. Ora, ninguém quer calar os internautas, ninguém quer calar a imprensa, pelo contrário. Eu sou um entusiasta e por isso trabalho com todas as redes sociais. Sim, recebo milhares e milhares de correspondência e faço questão de responder em muitas, inclusive, pela TV Senado, pelo Alô Senado. Mas, pois bem, valendo-se às vezes do anonimato e de um nome fantasia, ou nickname indivíduos irresponsáveis, passam também a publicar impropérios e grosserias contra tudo e a todos, de forma irresponsável. Cada um deve ser responsável pelo que diz. E por que não lembrar, também cada um é responsável pelo ódio que cria e outros são responsáveis por aqueles que cativam. Criticando a todos, não importa a quem, ao Estado, a pessoa mais simples, e indo num caminho, no meu entendimento, político, ideológico, de combate à vida de cada um. Essa difusão reiterada de comentários rudes e assintosos contra o outro, um desconhecido a quem devemos respeito e de quem não é lícito pedir respeito. E de que nos é lícito pedir respeito. Acaba por gerar, no longo prazo, essa é a minha preocupação, um caldo de cultura, de que a violência natural tem que agredir todo mundo sim, e antipolítico, na sua essência. Por essa concepção tortuosa, por que não dizer eleitoreira, numa visão bem chula, a validação do discurso é compreendida a partir do seu resultado, ainda que implique na destruição do outro, em sua boca calada, ou na humilhação de qualquer potencial interlocutor que não comungue da visão de quem o critica. Senhor presidente, sem que se queira avançar na polêmica, porque sou contra total ao controle de qualquer meio de comunicação, até porque não existe democracia sem liberdade de imprensa. Nós sabemos que um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa. E nós jamais vamos abrir mão da liberdade, e aqui frisando a liberdade de imprensa. Senhor presidente, e o Brasil tem sido um país democrático. Entendemos que os próprios veículos poderiam eles oferecer garantias na linha de uma reeducação pela necessária moderação no debate, sem ser contra nunca ao diálogo firme, honesto, transparente e até duro. Para ser duro, como dizia o Che, há que ser duro sim, mas nunca perca lá ternura. Muito bem, meu querido senador José Medeiros. Enfim, o debate franco, porém civilizado e também civilizatório, é positivo. O bom critério deve ser exatamente a hipótese da integração respeitosa de caráter presencial, de preferência. Se algum comentário me parece indigno de ser preferido ao meu próximo, pessoalmente, no decurso de uma conversa politizada e também polida. Certamente esse conteúdo não se valida
pelo anonimato que o chamado Nictame garante, ao mesmo em tese, a alguns. O impropério vinculado sobre o anonimato agrava a estupidez do discurso, pela covardia de seu emissor, que está falando sem a presença do indivíduo, que não teria a hombridade de repeti-lo presencialmente, porque sabe, com clareza, que não é nesses termos que se argumenta na liberdade e no respeito do espaço público e que a elevação do tom pode não lhe ser conveniente. Nos dias que correm, senhor presidente, a brutalização da sociedade tem se manifestado em diversos planos da existência. No esporte, por exemplo, ora, o que nós estamos assistindo no mundo, e comentávamos com Vossa Excelência na abertura, a discriminação nos estádios de futebol vergonhosa. A discriminação contra judeu, contra palestino, contra negro, contra índio, contra as mulheres, contra a orientação sexual. E me parece que alguns pensam que isso é normal. Não é normal. Anormal é o que estão fazendo. Discriminação, como vi uma denúncia recentemente, em relação a pessoas com deficiência. Senhor presidente, a plasticidade do gesto na ginástica rítmica ou a centelha da genialidade do gol de placa nas etapas finais do Brasileirão já não saciam tanto quanto a população por essa onda de ódio que circula como um rosto banhado em sangue do lutador de vale tudo. Ali as pessoas batem palma. E não sou contra também a luta esportiva, mas se nota aqui como telespectador que o rosto banhado em sangue de um lutador de vale tudo, ou o triste espetáculo do neocauto do Invencível, é descartável, combatente da vez. O que importa é o sangue. Alguém já tenha testemunhado a transmissão das lutas em bares, por exemplo, ou restaurantes, pode se deparar com aplausos afusivos dos presentes a cada golpe duro, forte, que machuca e que gere sangue. A cada golpe recebido por algum lutador demolido, cujo papel na vida se limitou a divertir a audiência com as lesões que acumulam em sua cabeça e em seu corpo, e o que com certeza minarão e trarão problema à sua saúde no futuro. É só lembrar o grande Cassius Clay. Eu era um fã do Cassius Clay, Muhammad Ali, né? Sempre fui um fã. Enfim, nós, senadores, enfim, que temos filhos ou netos em ter a idade, podemos perceber quantos biombos eletrônicos e defesa seletiva nos vemos obrigados a instalar na TVs e computadores de nossa residência para que o mundo de sonhos e aquela nossa inocência, pelo menos eu lembro da minha infância, eu já passei dos 60 e vai lá outros, né? Já vou para 65, para que o mundo de sonhos e inocência de nossas crianças não se destrua pela violência e pela barbárie da vida real, que há poucos anos nem mesmo a ficção cinematográfica era capaz de produzir. E nós vemos hoje na vida real. Senador José Modeiro, todo esse deletério caldo de cultura, ao mesmo tempo que ao pouco nos desumaniza, tem resultado no próprio acirramento do discurso do vale-tudo da política, fertilizando e regando o solo estéril do extremismo, da dicção desrespeitosa, da errônea vitória política que implique no aniquilamento do outro. Não é aquela filosofia que aprendemos quando pequeno ainda, que o importante era competir, e competir bem. E nem sempre era só ganhar. Claro que todos gostam de ganhar, mas tem que saber respeitar, inclusive, o adversário que, ora, perdeu. Isso eu aprendi sempre. O maior carinho eu sempre fiz para o meu adversário numa disputa, seja lá no Grêmio Estudantil, como participei muitas vezes, na comissão de fábrica ou no sindicato, e mesmo depois, quando entrei na vida política. Os parlamentares com família constituída, ou que têm pelo menos irmão ou irmã, sabem que
a despeito da criação uniforme oferecida pelos pais, cada um de nós tem uma única digital. E mesmo quando imbuídos dos mesmos valores, familiares próximos constroem sua personalidade de modo completamente particular. Cada um é cada um. Uns abraçam a causa política. É o nosso caso. Estamos aqui na tribuna do Senado da República, do nosso querido país, Brasil. Nós somos 81 só. Por isso eu valorizo tanto essa tribuna e valorizo tanto a sua presença, senador José Medeiros, presidindo os trabalhos nesse momento. Uns, enfim, como eu dizia, abraçam a causa política. Outros se tornam profissionais liberais, e que bom. Uns trabalham no campo econômico, outros encontram os grandes empresários e banqueiros, tudo é legítimo. Outros encontram na leitura e no acúmulo de conhecimento a razão da própria vida. Outros ficam, outros partem, e o trem continua seguindo o seu curso. Ora, senhor presidente, se não há régua que nos uniformize em nossos próprios lares, por que haveríamos de forçar o conjunto da sociedade a um pensamento único? Ninguém está querendo isso. Eu quero o bom combate, o bom debate, respeitoso no alto nível, sempre dando o direito à resposta ao outro. Que graça haveria, claro, ademais, em partilharmos todos uma só visão de mundo. Aqui, o que eu estou pregando é não violência, é direitos humanos, é paz e respeito ao próximo, sem deixar de cobrar e exigir política no campo da ética, da moral, do bom costume, enfim, e que todos tenham o direito a viver, como eu digo, envelhecer e morrer com dignidade. Se há uma riqueza em nossa vida coletiva, certamente é o entrechoque salutar e respeitoso das ideias, não da violência. A pluralidade de conceitos e de visões, em que a alteridade muda o meu interlocutor, ao mesmo tempo que a visão do meu interlocutor desloca, problemiza e pode mudar a minha própria visão de mundo. Isso é um aprendizado. Por isso que eu gosto daquela música, se não me engano, do Gonzaguinha, que diz: eu quero aprender sempre com a pureza das crianças. Esse é o grande bem de nossa vida democrática, em que as ideias recessivas, na atualidade, podem se tornar experimentos políticos altamente exitosos no amanhã, se soubermos trabalhar com tudo isso. O engessamento de posições, mas a brutalização do diálogo aos berros e por meio de argumentos autoritários, o ensaio próprio será lamentável. Da resposta pronta à indagação provável converte o debate salutar em um diálogo de surdos. Longe de nos unirmos amorosamente na ágora, na praça pública e nas calçadas para o debate amistoso e construtivo de nosso futuro comum. Buscamos a neutralização do nosso interlocutor, que é adversário, logo passa a condição de inimigo. Eu posso ter adversários, mas não tenho nenhum inimigo. Há, portanto, um perigoso teor de autoritarismo extremista e de violência cega nas estratégias, diálogo que buscam oprimir, calar, desmoralizar e destruir esse interlocutor válido e respeitável, tão digno de viver e, com a sua capacidade de debate, ajudar a construir um país em que vivemos quando nós mesmos, já que todos somos filhos da mesma terra. Senhor presidente, o argumento extremista do presente, no Brasil e no mundo, nutre-se da visão turva e preconceituosa de extremismos que já aconteceram no passado de uma triste história. Porém, a sociedade internacional vem testemunhando com horror e espanto
os atos de brutalidade sem paralelo, como, por exemplo, as decapitações, senhor presidente, as decapitações levadas a termo pelo grupo extremista Estado Islâmico. Na esteira do gesto de grandeza espiritual e do amor ao próximo, manifestados pelo Papa Francisco, que telefonou à família das vítimas de tamanha barbaridade, dizia ele: pedimos a todos um pensamento de graça, resignação e caridade às almas dos americanos James Foley, Steve Steven, Sotloff e do francês Hervé Pierre Gourdel e seus familiares, bem como as almas de milhares de vítimas anônimas do radicalismo no Iraque e na Síria. Senhor presidente, a chaga aberta do extremismo no mundo nos remete a outros movimentos preocupantes adotados por defensores do nazismo e do fascismo no velho continente. Nas eleições da Grécia, país de tão importante tradição filosófica, o partido neonazista Aurora Dourada, infelizmente, obteve 3 cadeiras no Parlamento Europeu. O mesmo ocorreu na Alemanha, em que o Partido Nacional Democrático, xenófobo, obteve seu primeiro assento no Parlamento Europeu. Também no cenário europeu, o partido extremista Jobbik é a segunda maior legenda na Hungria. O discurso de aversão a estrangeiros faz-se presente na própria França. Jean-Marie Le Pen, líder extremista da Frente Nacional, sugeriu a solução do problema da imigração na França por meio do vírus Ebola. Veja bem, pregou que o vírus Ebola fosse aplicado nos imigrantes. E o seu partido recebeu 25% do apoio dos franceses. Senador José Medeiros, em tempos de ultraconectividade por meio da internet, nem mesmo os brasileiros estão salvos do discurso do ódio. A esse respeito, eu comento aqui que a revista Carta Capital, publicou na matéria A Explosão do Ódio, data 6 de julho de 2013. Alguns resultados da pesquisa realizada pela antropóloga Adriana Dias, como o aumento de sites neonazistas no Brasil, bem como o aumento do número de arquivos extremistas baixados em 6% ao ano desde 2009. Ao longo de 7 anos, mais de 150 mil arquivos de conteúdo nazista foram baixados no Brasil. Segundo a matéria jornalística, a pesquisadora sustenta, e ela diz, palavras dela, um misto de despolitização da sociedade no período pós-ditadura e a transformação da política em escândalo por boa parte daqueles que têm direito a se pronunciar, são o ovo da serpente para a expansão de manifestações crescentes de caráter nazi-fascista na sociedade brasileira. A omissão sistemática das autoridades às agressões perpetradas contra homossexuais, negros, judeus, nordestinos, moradores de ruas, imigrantes bolivianos, venezuelanos, nas ruas dos grandes centros urbanos completa o ciclo de terror que silenciosamente avança junto ao número nada desprezível de jovens brasileiros. Juventude negra covardemente assassinada. Parece-nos ocioso, senhor José Medeiros, mencionar aqui todo o gigantesco conjunto de grupos extremistas
que atuam em nossos dias. Podíamos falar da Al-Qaeda, podíamos falar do TI, podíamos falar do Partido Americano, do fundamentalismo, do jihadismo no Oriente Médio, ao populismo, à extrema-direita na Europa, do movimento anárquico, dos black blocs, a violência de gênero em todo o mundo, do racismo e xenofobia, a intolerância religiosa e o antissemitismo. Cada um dos temas mencionados da ASO há reflexões intermináveis a respeito do discurso do ódio e da intolerância, bem como seus modos de ação, objetivos e violência perpetrada contra os alvos eleitos. A pontual incapacidade de diálogo no interior da sociedade, a dificuldade do capitalismo internacional de elevar todos os seres humanos às condições dignas de existência, os obstáculos reiterados à construção de ponte entre mulheres e homens, aqui mesmo, senador José Medeiros, eu cuidei de um projeto que não é de minha autoria, do deputado Marçal. Veio lá da Câmara, que simplesmente dizia que a mulher tem direito a ganhar o mesmo salário que o homem se trabalhar na mesma função e tiver o mesmo poder, digamos, de produzir, enfim, naquela atividade. Fazem 2 anos que eu relatei o projeto. Foi aprovado nas comissões por unanimidade. Quando chegou no plenário, houve um requerimento e mandaram o projeto para a Comissão de Infraestrutura, se eu não me engano. O que tem que ver infraestrutura com a questão de direitos humanos e direitos iguais entre homem e mulher? Mas, enfim, emparadados por muros psicológicos e retóricos, haverão de ceder à progressiva humanização do ser humano se continuarmos insistindo, como vou continuar na Comissão de Direitos Humanos, e querer que projetos como esse, de direitos iguais, homens e mulher, homens e as mulheres, venham ser votados aqui no plenário. É o exercício da linguagem no espaço sagrado da política. Isso aqui é um templo, queremos ou não alguns, ou queiram ou não queiram alguns, do grande debate político. E o aprofundamento da educação dos povos, que haverão de nos conduzir a um futuro de paz e harmonia entre todos. Mais uma vez, voltamos a uma tecla que nós todos batemos. Investir na educação, investir na educação. E por isso, faço essa homenagem aqui bem dizer, ao Sistema S, do SENAC, na próxima segunda-feira, 11 horas, que vai discutir naturalmente o ensino técnico, o Pronatec e os problemas que estamos tendo, inclusive, nessa área. A minha formação é de técnico. Mas, senhor presidente, a Segunda Guerra Mundial projetou a sombra funesta do nazifascismo sobre ciganos, repito, dissidentes políticos, intelectuais, homens que deram a vida pela liberdade, judeus, e hoje, por que não falar também dos palestinos, e também se espraia pela Europa, em que mulheres e homens de imensa grandeza intelectual foram eliminados, como aconteceu recentemente. 11 foram eliminados por uma bomba, ou sofreram implacáveis perseguições, como poderíamos lembrar a situação do Allen e do Cal. As dezenas de milhões de mortos, que foi um dos mais trágicos capítulos da história da humanidade, fazem-nos lembrar da centralidade da política em nossas vidas e da necessidade de mantermos em nossas interações com o próximo o diálogo fundado no respeito mútuo, na politese, na cortesia, na grandeza, na consideração pelo próximo, e fazer-se ouvir e também falar, ou seja, o parlamento é falar, é ouvir, é construir, é produzir, pensando no bem comum. Por isso, senhor presidente, senador José Medeiros, repetiremos por muitos séculos as palavras do adorável vagabundo, grande Charles Chaplin,
que no discurso do filme O Grande Ditador conclama os soldados do exército do mal à sedição. A sua companheira Anã, no soerguimento espiritual, e aí diz, no 17º capítulo de São Lucas é escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não só de um homem ou de um grupo de homens, mas de todos os homens. Está em vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar essa vida livre, libertária, bela, de fazê-la uma grande aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamos-nos todos, lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o ensejo do trabalho, da liberdade, que dê futuro à mocidade e segurança à nossa velhice. É pela promessa de tais coisas que, infelizmente, alguns desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que prometem à humanidade, e isso é lamentável. Jamais cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Portanto, lutemos agora, senhor presidente, para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio, à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam a aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos. E alguém disse, trabalhadores do mundo, unam-se. Aí lembro quando diz, Anã, estás me ouvindo? Onde te encontres, levanta os olhos. Vês, Anã, o sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando num mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos. A alma do homem ganhou as asas e, afinal, aprendeu e começou a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Anã. Ergue os olhos. Fecho aspas, que a citação não é minha. Senhor presidente, agora eu termino. Ao exercermos a política no presente, e para além de toda e qualquer discórdia, cabe-nos evocar o que verdadeiramente está em jogo: o bem social, a harmonia, os direitos humanos, o equilíbrio dialógico no respeito às diferenças, a paz construtiva entre todos os brasileiros e os demais seres humanos, o imperativo da manutenção de espaços de liberdades. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Em que a voz que nos seja a todos franqueada e a franqueza e boa-fé conduzam nossas ações de forma coletiva, em nome dos mais legítimos interesses da nossa sociedade, da democracia, da justiça e da construção de políticas de igualdade. Era isso, senhor presidente, senador José Medeiros. Quis fazer esse discurso que é uma reflexão sobre a violência no mundo, as minhas preocupações, no sentido de que, oxalá, a gente consiga fazer naquele espaço da Comissão de Direitos Humanos um local de um debate na visão de buscar o bem sem olhar a quem, para a humanidade, não com olhar focado somente no Brasil, mas numa visão internacional. Nós todos temos compromisso. E repito aquela frase que falei no meio do meu discurso. Nós todos temos que contribuir muito pela democracia, pela liberdade, fazer o bem sem olhar a quem e garantir que as pessoas possam viver, envelhecer e morrer com dignidade. E, claro, a defesa do meio ambiente, que falarei em outro dia, é fundamental também
para que tudo isso aconteça. Obrigado, senador José Modeiros, pela sua paciência e tolerância, me ouvindo nesse longo pronunciamento, que com muito orgulho agora quero ir à presidência para ouvir Vossa Excelência. Um prazer ouvi-lo, senador. Sabe as palavras. E enriquece o debate e traz à tona um problema sério que não é só do Brasil, o senhor falou muito bem, é do mundo.